Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje a prof vai dar uma explicação para vocês das atividades que foi colocado lá no site da escola. Lembra que vocês têm que entrar lá no site da escola da Vica Navarro, entrar lá no quarto ano, procurar a atividade que a professora pôs. Lá tem uma atividade de português e uma de matemática. Vamos começar pela de português. Tem um texto que tem que ser lido e bem lido para eu conseguir entender e responder as perguntas da interpretação de texto, tá? Lá que fala sobre o título do texto, que é fácil de identificar, o que acontece durante o texto também, que é bem fácil de fazer. Não tem complicação nenhuma, só tem que ler para eu responder direitinho, tá bom? Sempre eu tenho que prestar atenção o que estão me perguntando e eu responder aquilo que realmente estão me perguntando. E depois vem a parte que eu acho que é mais difícil, que vocês estão com mais dificuldade de fazer, ali é onde que eu tenho que retirar do texto, gente, tá bom? Não é inventar uma, não é escrever uma que eu já saiba, não, é para retirar do texto. Todas as palavras que tem ali na atividade é para retirar do texto, tá bom? Então eu tenho que olhar para o texto para eu conseguir fazer a atividade, senão eu não vou fazer direitinho, tá bom? Então, ali no texto, o texto é as sombras animadas do Dino, tá bom? Na atividade, deixa eu pegar aqui, na atividade 8, ali, ó, retire do texto e complete o quadro abaixo com o que se pede. E aí, em vermelho, tem uma explicação do que é cada coisa que eu quero, porque eu estou pedindo para preencher o quadro com 5 substantivos, 5 adjetivos, 5 verbos e 5 pronomes. Tá bom? Então, ele explica cada um deles. O que é o substantivo? O substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas, aos objetos, pessoas, não é? Os seres, tudo isso. Adjetivo é o que qualifica o substantivo, que diz como é que é o substantivo. Por exemplo, mesa é um substantivo, não é? Como é que eu posso qualificar a mesa? Eu posso dizer que a mesa é pequena, que ela é grande, que ela é alta, que ela é baixa, que ela é preta, que ela é vermelha, que ela é quadrada, que ela é redonda. Tudo isso que eu estou falando sobre a mesa são adjetivos, tá certo? Eu posso falar também da boneca. Aqui, ó, tem uma bonequinha aqui, ó. A boneca, o nome dessa boneca aqui é Pocholes, tá bom? Ela não é minha, ela é da minha filha. Então, mas faz de conta agora que ela é a minha. Então, eu vou dizer a boneca tem os cabelos crespos e vermelhos, certo? Então, cabelo é o quê? Tá dando nome a alguma coisa, então ele é um substantivo. Agora, vermelhos e crespo tá qualificando esse cabelo, né? Tá dizendo como esse cabelo é. Então, isso é um adjetivo, tá bom? Quando eu digo assim, ó, a boneca é minha, eu estou dizendo que essa boneca é de alguém, não é? Então, quando eu digo é minha, isso quer dizer que é um pronome, tá bom? É um pronome, minha, minha. Tá substituindo o quê? A minha boneca, a boneca da Suzana, tá bom? Quando eu falo em pronome, eu tô falando pronome, é o que substitui geralmente o substantivo, ou mostra do que a gente está falando, tá? O pronome. Então, por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. São pronomes pessoais que estão indicando as pessoas, tá bom? Depois tem os pronomes demonstrativos, que é o que mostra alguma coisa. Aquele, aquela, isto, este, esta, isso, esse, tá bom? Quando é de posse, é meu, é minha, é tua, é teu, é sua, certo? Lembram disso que a gente fez o ano passado ainda, que a gente fez a arvorezinha dos pronomes, que a gente tinha que pintar o que era de cada um? Agora aqui eu não tô nem perguntando se é pronome pessoal, se é pronome demonstrativo ou se é um pronome possessivo. Eu só tô pedindo para vocês separarem o que são pronomes dentro do texto, tá bom? E verbos, o que são verbos? São ações. Tudo que a gente faz é um verbo. Por exemplo, eu corro, eu como, eu falo, eu gravo, eu tomo, eu digito, eu escrevo, eu durmo, eu sonho, né? Então, sonhar, dormir, comer, falar, tudo isso são verbos, certo? E aí, quando a gente lê o texto, a gente tem que a primeira coisa que a gente faz, a gente, por exemplo, separa o que eu vou procurar primeiro. Eu vou procurar substantivos. Então, tudo aquilo que tem nome é substantivo. Então, eu vou pegar o meu texto, eu vou ler, eu vou pegar uma canetinha, eu vou pintar, eu vou sublinhar,
eu vou fazer uma setinha, um pontinho, alguma coisa para me mostrar. Eu olhei no texto, li o texto, achei, vou lá no quadro e ponho o substantivo. Agora eu vou procurar os adjetivos, e assim eu vou fazendo. Eu fiz aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar para vocês. Então, primeira coisa que eu resolvi fazer, procurar os substantivos. Eu preciso de 5. Eu marquei mais que 5, mas vocês podem procurar. Fechou 5? Já guardo lá, já ponho lá no meu quadro, tá bom? Então, eu decidi que meus substantivos no meu texto eles serão vermelhos. Então, eu peguei e fiz as frases vermelhas. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu achei que eu conseguiria virar. Deixa eu ver se eu consigo virar. Acho que não. Não consigo virar a tela. Mas assim vocês conseguem ver? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô mostrando pra vocês. Aqui, ó. A sombra animada do Dino. Está na hora do dinossauro. Dinossauro não é um substantivo? É, né? Porque tá dando o nome que é um animal, é um ser vivo, né? Então, dinossauro. E dino, o que que é? Dino é o nome desse dinossauro. É um substantivo também? Sim. É um substantivo próprio, lembra disso? E aqui o dinossauro é um substantivo comum. Mas eu não preciso dizer qual é o tipo de substantivo, tá bom? Só se é um substantivo. Papai é um substantivo, não tá dando nome a alguém? Tá dando nome também, tá bom? Sombras, mesma coisa. Parede, cachorro, ó, coelho, cabeça, orelha, mãos, certo? Opa, aqui, nariz, certo? Quando tem a palavra que ela repete, eu não preciso repetir, tá bom? Eu só sublinho uma vez, eu sublinhei coelho uma vez, não preciso sublinhar 2 vezes, certo? E aí eu vou pôr lá as palavras que eu achei e vou botar lá no substantivo. Agora eu vou ver o adjetivo. O adjetivo é o que qualifica, o que diz como é o substantivo. Então, eu vou lá e vou procurar também. Agora, os meus substantivos, eu resolvi fazer eles em azul, tá bom? Só para mostrar para vocês como é que fica. Mas, por exemplo, aqui, ó. Papai, quando você era pequeno, quem era pequeno? O papai, né? Então, isso aqui não tá dando uma qualidade, não tá dizendo como é que o papai era? Então, pequeno é um adjetivo. Aí eu sublinhei ali, sublinhei não, eu botei eles em azul, tá bom? Aqui, ó, pequeno, tá bom? Animadas, as sombras animadas. Sombras é um substantivo, animadas tá dizendo como é que são as sombras. Então, é um adjetivo, tá bom? Olha aqui, ó, alto. Alto não é não tá qualificando alguma coisa? Também tá qualificando, né? Que o pulo foi alto, tá bom? Então, alto também é um adjetivo. Grandão. Tá dizendo o que que é grandão? Bem em cima do grandão. Um coelho grandão. Então, grandão também é um adjetivo. Sou um bom lutador, né? Quem é lutador? Ó, o menino é lutador. Então, lutador, neste caso aqui, também é um adjetivo, tá bom? Ó, ele diz com uma voz fina de coelho. Fina tá se referindo ao quê? A voz. Então, fina também é um adjetivo, tá bom? Faminto, ó, cisne faminto. Faminto também é o jeito que o cisne é, tá bom? Então, faminto também é um adjetivo, tá bom? Então, esses aí foram os adjetivos que eu marquei ali para vocês. Depois pede o quê? Depois pede verbos. Verbos eu sublinhei. O que é sublinhar? Passar um tracinho embaixo, tá bom? Nos verbos, então, vamos botar ali. Aqui, ó. Tudo que eu faço, tudo que é ação, é um verbo, né? Que eu já falei para vocês. Comer, dormir, relaxar, sonhar, correr, pular, fazer, sorrir. Tudo isso é verbo. Tudo que a gente faz, tá? Então, eu resolvi sublinhar os verbos. Então, aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Dormir é um verbo. Brincar, pensar, responder, tá? Isso ali, claro, aqui tá dizendo responde. Mas isso é uma maneira, porque aqui tá sendo conjugado o verbo, tá bom? Ele responde, tá? Se eu fosse conjugar lá naquele, lembra que eu botei para vocês?
eu respondo, tu respondes, ele responde. Nós respondemos, vós respondeis, eles respondem. Certo? Então, responde é o verbo, tá bom? Fazer é verbo. Ali eu não sublinhei, porque eu acho que eu sublinhei em outra parte aqui, ó. Tá bom? Sublinhei ali, ó. Levanta, mostrar, tudo isso são verbos, tá bom? Movimentar também é verbo. Rir, ó. Pular, tá bom? Do pula, tudo isso é verbo. Procurando, ó, procurar, tá? Faz, do verbo fazer. Então, tudo isso são verbos. Então, vocês podem sublinhar, só que eu quero só 5. Bocejar também, tá? Eu bocejo, tu bocejas, ele boceja, tá? Cobrir também é um verbo. Põe, aqui, ó, do verbo pôr. Então, todos esses são verbos. Então, eu tenho que pegar só 5 para mim responder lá no meu quadrinho, certo? Então, aqui no quadrinho, ó, deixa eu mostrar para vocês onde ele está. Aqui nesse primeiro quadrinho, eu vou botar, então, o que eu arrumei lá no texto, o que eu descobri lá no texto. Vou colocá-los aqui, 5 de cada um, certo? Aí, depois, no próximo quadrinho, pede para separar as sílabas. Quando eu separo as sílabas, eu lembro sempre como é que eu faço. Quantas vezes eu abro a boca para dizer a palavra? Então, quando eu faço isso... Deixa eu botar aqui, vou minha mão tá na frente da tela. Quando eu faço isso, eu tô separando as sílabas, né? Então, a primeira palavra ali é o bom, bom. Bom, bom. Tá? São quantas sílabas? 2. Lembra o que diz ali, ó? Lembrete, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Sempre observamos se é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Lembra o que é isso? Quando é a última sílaba, oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. Quando é a antepenúltima, proparoxítona. Lembram disso? Tá lá no caderno de vocês. Procurem no caderno de vocês que vocês vão achar. Tá bom? Para fazer a atividade. Essa atividade é para a gente estudar também. Então, eu tenho que olhar no meu caderno. E quanto ao número de sílabas, elas podem ser o quê? Monossílaba, quando é uma sílaba só. Elas podem ser dissílabas, quando é 2 sílabas. Elas podem ser trissílabas, quando é 3 sílabas. Ou polissílaba, quando é 4 ou mais. Tá bom? Então, ó, bom, bom. Como é que eu separo? Qual é a sílaba mais fácil? Ó, bom, bom. Bom, bom. Qual que eu digo mais fácil? Forte. É o primeiro, né? Então, se eu for separar ali, eu vou botar bom, bom. Vou separar aqui para vocês, ó. Vou separar ali para vocês olharem, olha. Tá? Ó. Bom, bom. Separei. 2 sílabas. Quanto ao número de sílabas, então, aqui é uma dissílaba. Certo? Opa. Botei 2 Ds aqui, 2 S. Dissílaba. Certo? E quanto à sílaba tônica? A sílaba tônica aqui, no caso, ó, de bom, bom, a sílaba tônica é a primeira sílaba aqui, ó, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Ó, esta é a sílaba forte, tá bom? Deixa eu botar aqui, vou sublinhar ela para vocês. Ó, esta é a sílaba forte, o primeiro bom, né? Então, quer dizer, não é o último, é o antepenúltimo. Então, que sílaba, o que essa palavra aqui é? Uma paroxítona, ó. Paroxítona. Tá bom? É uma paroxítona. Então, eu tenho que olhar como é que eu falo a palavra. Por exemplo, café. Olha só, café. Tem um acento no último E. Se ela tem um acento, a sílaba forte é sempre aquela que leva o acento, tá? Tanto o circunflexo como o agudo, qualquer um dos dois, tá? Que é o chapeuzinho ou o grampinho. Quando a palavra tem esse tipo de acento, aquela sílaba acentuada é mais forte. E não podemos esquecer assim, gente, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, é uma palavra bem grande. Tipo, matemática, que tem 5 sílabas. E ali, o ele tem um acento no ma, ó, matemática. É a antepenúltima sílaba. Então, ela é uma proparoxítona. Tá bom? Vamos tentar fazer agora? Carrossel.
carrossel. Não podemos esquecer, gente, que 2 S's e 2 R's não permanecem na mesma sílaba. Lembram disso que a gente falava que eles brigavam, que eles não gostam de ficar juntos? Eles só ficam juntos porque eles precisam ser fortes. Então, na hora que a palavra está junto, eles ficam juntos grudadinhos. Mas na hora de separar, cada uma em sua casa. Certo? 2 S's e 2 R's nunca ficam juntos. Não podemos esquecer disso também. Então, vocês vão fazer essa atividade no caderno, fotografem e me mandem, que daí eu digo para vocês se está certo ou não. Combinado? Assim, ó, só que na hora que vocês vão fotografar, tem que passar o lápis bem forte para eu conseguir visualizar, senão a prof não consegue. E na volta a gente vai dar uma olhada, assim, no primeiro dia que a gente voltar para as aulas, a gente vai dar uma olhada nessas atividades, assim, se alguém tem mais alguma dúvida, vamos tirar no primeiro dia. Porque depois a gente vai começar com as matérias novas, tá bom? Porque tem bastante coisa pra gente fazer agora quando a gente voltar. Certo? Tô morrendo de saudade de vocês. Qualquer dúvida, peçam pra prof, tá? Me manda um áudio que a prof vai responder pra vocês. Correto? Daí depois, no final do dia ou amanhã, vamos combinar, hoje é terça, quarta, quinta, na sexta-feira, eu dou todas as respostas pra vocês. Então, mas assim, ó, gente, tentem fazer, não fiquem esperando só a resposta da prof, tá bom? Vamos tentar fazer, e se eu tiver dúvida, eu vou passar um áudio e a professora vai explicar de novo. Certo? Depois eu passo para vocês matemática.